com a vizinha, né? Bom, eu comecei tocando no circo, comecei tocando aos 7 anos, tocava. O circo no Uruguai, na Argentina, lá tocava-se muita milonga, né? Milonga e valsa, aquela coisa. A primeira coisa, o primeiro violãozinho que eu ganhei, tocava no circo. Mas com 6 para 7 anos. E aí lá tinha um costume muito engraçado, que quando você tocava, naquele tempo não tinha microfone, né? Então o pessoal fazia muito silêncio. Na verdade, o circo ainda é um lugar muito bom de acústica, porque não tem reverberação por causa da lona, aquela coisa toda. Bom, depois foi ver a época que houve a separação dos meus pais, eu fui com a minha mãe, aí quando chegou mais tarde um pouquinho, foi a época do Valdir Azevedo, do cavaquinho, né? Chorinho, do Brasileirinho, aí eu comecei a tocar cavaquinho, ainda menino também, e comecei a tocar em parques de diversão, em teatros, porque naquele tempo os parques de diversão tinha teatro. Então eu toquei muito em parque, né, diversão. Não, aí quando eu saí de Porto Alegre para integrar um grupo chamado Breno Sauro, que era um grupo de melódico, aí foi em Curitiba montado isso. Eu saí lá, depois vim para São Paulo. Inauguramos aqui uma casa, aí trabalhamos nas casas e ganhamos o prêmio de melhor grupo instrumental, era o quinteto do Breno Sauro. Mas fazemos muito baile, muito baile. Baile, eu acho que para músico é a maior escola que existe, porque você, ao menos naquele tempo, hoje é diferente. Você tinha que tocar todos os ritmos, né? Que hoje em dia você pega, a coisa está tudo muito quadrado, né? Sabe o que é o quadrado? A parte rítmica, fora não se falando da parte harmônica, que é muito carente, né? Onde faz tudo, né? Onde a música, o maior elemento da música é a parte harmônica, né? Mas o ritmo está tudo muito quadrado, está tudo muito no chão. Tac, tac, tum, tuc, 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 tuc. Mas o iê não era assim? O iê era um pouco assim. O iê era um rock de segundo grau, né? Vamos dizer assim, um rock um pouquinho melhor, mas não muito melhor, não. Porque você participou do movimento, né? Participei, eu fui Vandeco. Eu fui Vandeco por causa da obrigatoriedade de trabalhar num clube de jazz, ganhando muito pouco, né? E o único famoso que se lembra, que eu me lembro, que eu, muito a propósito, que aliás eu gravei um disco, agora eu tenho que até mandar um disco para ele, que era o único cara conhecido que frequentava, ouvia esse clube de jazz que eu tocava. Ele era recém-casado com uma chilena, se não me engano, e que é um cara famoso, que é o Ademir da Guia, que é aquele jogador de futebol. E ele, pelo jeito, ele gostava de jazz, gostava de música brasileira, né?
Então até eu tenho que entrar em contato com Você virou palmeirense até? Não, na verdade na minha casa todos são palmeirenses, menos eu, ainda sou colorado. Tudo. Dos anos 60, a sua música famosa foi... Então, nessa música, quando eu estava na Jovem Guarda, quando eu trabalhando com a Vanderlei, que ela é minha muito amiga até hoje, uma pessoa maravilhosa, e eu estava mostrando essa música, era um samba, né? Que era o samba que eu... Eu queria ser o teu caderninho pra poder ficar, que era samba, juntinho de você. Inclusive na escola me via com você entrar, e na volta juntinho ao teu corpo eu iria ficar. E em casa então você me abriria para estudar e se assustaria ao ver revelado no seu caderninho meu rosto lhe olhando, dizendo baixinho: benzinho, eu não posso viver longe de você. Aí eu estava mostrando isso pro Simonal, assim, cantando como... Casualmente ela vinha vindo assim: pô, essa música aí, alemão, como é que foi? Eu digo assim: não, essa é uma música que eu fiz aí. Pô, mas essa música aí, essa música aí é boa pro Erasmo, coisa e tal, ele tá para gravar um disco, coisa e tal, daí, coisa e tal. Aí o Simonal: pô, para aí, coisa e tal. Mas eu, como trabalhava com ela, tem que obedecer a patroa, né? Então cedi, deixei, fiz um arranjo meio Trinilopes, aquela coisa, e acabou, eu vou gravando o Erasmo. Eu queria ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Quando saiu da Jovem Guarda, o Cido Bianchi, aliás, falecido há pouco, ele já me conhecia, coitado, e ainda foi para formar um octeto, que o Lívio Rangan queria que formasse um grupo para fazer os desfiles da Ródia, né? Que eles tinham a conta da Ródia, que a gangue tinha, através da Standard Propaganda, e foi formado um octeto, esse octeto chamado Brasília Octopus. Eu toquei à noite, por exemplo, no Stardust, em várias boates durante a noite. Soube muito bem aproveitar. E vai aí o recado para os músicos que dizem: não toco legal porque eu trabalho à noite, porque eu toco à noite. Eles falam: não, o lugar, o mundo, quem faz é você. Viajamos, chegamos a ir para Portugal, viajávamos, tinha um avião especial da Cruzeiro do Sul para fazer. Era uma coisa diferente, porque o Lívio era tido como Fellini brasileiro, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, muito inovador, né? E a gente fazia os desfiles que contratavam os apresentadores, era o Raul Monchaga, do Raul Cortez, e as modelos, hoje algumas viraram atriz da Globo, e pegava, depende do ano, cada ano lançava-se um tipo de moda, né? E na verdade a única que fazia a Ródia, porque a Ródia era a única que fabricava esse fio sintético, né? Era divertido fazer? Muito bom, era muito bom. Mas você o espetáculo era bonito. Você fez Paco Rabanne, esses grandes costureiros? Claro. Você lembra de um especial? Ah, não, porque passou muita gente por isso, né? O Chiquinho de Moraes também foi como é? Eu me lembro que eu fiz uma viagem até para a África para a gente fazer, quando foi qual foi o ano que lançou como é a África?
era uma coisa de africano, como é que é? Afrodísia. A gente tinha que saber as origens, né, das coisas africanas, porque a moda toda era baseada no modelo africano, coitado. Aí eu entrei na Big Band do Gallery, que tinha uma banda que era interessante, tem uma história muito interessante, que era, você sabe que o Gallery virou virou a moda da noite, vamos dizer assim, de São Paulo. Mas tinha uma coisa que me aborrecia muito. Eu tocava tanto New York, que na verdade não era um tema, foi um jingle. Não sei se você conhece essa história. O New York é um jingle por causa de Nova York, porque Nova York ficou tirada das traças e o engenheiro pegou para contratar o Frank Sinatra e fizeram um jingle, que é o New York. Venham morar em Nova York. Pode ver que a letra fala da cidade de Nova York, e que na verdade não era uma canção, acabou tornando-se um hit mundial, que é um jingle, na verdade. Né? Pouca gente sabe disso. Não sabia. E que virou o tema do Gallery. Na verdade, no Gallery virou mais ou menos isso. Vamos ao Gallery dançar New York. Chegou... Você sabe que eu fiquei tão traumatizado com isso, que eu, inclusive, escrevi um livro, né? Escrevi que um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tinha morrido. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Ninguém respondia, ninguém para me atender. Quando eu vejo assim, entra uma jovem subindo, eu digo, opa, você também? Dela, onde estamos? O que é isso aqui? Aqui tem fumaça, quando está, não sei onde é que a gente está, estamos no inferno, estamos no céu, o que é isso aqui? Sabe? De repente começou um som, tchan, 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 tcharam, tchan, 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 ela, e eu, para mim era o inferno aquilo ali, e para ela era o céu. Então, aquilo para mim foi a mensagem que o New York, que eu já não aguentava mais tocar 8 vezes por noite para ver aquele povo dançar, era um sacrifício. Chegava aqui, chegava contrariado de tocar aquilo aí, que não aguentava. Mas para ela, Gallery tocar, eu não podia isso nesse lugar, isso aí é o paraíso, né? Eu digo que engraçado. Então, no mesmo lugar, é o inferno e é o céu. Para mim a mensagem foi essa, que engraçado. Quem me ajudou muito foi o falecido, um grande guitarrista que era aqui, que era o Ângelo Apolônio, chamado Poli. O Poli chegou a gravar 50 e tantos discos, mas ele ficou mais famoso tocando, por causa que ele tocava guitarra havaiana. Então ele gravou Noite Cheia de Estrelas, gravava canções de Natal, canções natalinas todas, e desapareceu. Hoje mesmo eu dou aula, você pergunta para os estudantes de guitarra, você sabe quem é Poli? Não sabe. Na verdade, a memória do brasileiro está se esvaindo, está ficando fraca. Aí na verdade, eu fiquei trabalhando com cantores, eu trabalhei com o Nelson Ned, viajei para o mundo. Diziam que ele era o melhor cliente do Gallery. Quem? O Nelson Ned. Ele ia lá, mas na época que ele já estava cheirando cocaína já. Nessa época eu já não trabalhava mais com ele. Foi a época que ele se perdeu, na época que ele cheiro da droga, né? Eu trabalhei com ele antes, ainda no tempo do Genival Melo, que era o empresário. Viajei muito com ele para a África, América do Sul inteiro. Ele foi um grande
o grande representante, talvez ele e o Roberto Carlos, os melhores representantes brasileiros como cantores fora do Brasil, né? El Niño Gigante. Sim, el gigante de la canción. Voy a contar aquí una historia. Hubo una vez un niño triste que siempre tuvo la esperanza de ser feliz. Mas ele era muito esperto, que ele dizia assim na hora do show, né? Quando eu fazia no show, ele dizia assim: eu sou pequeno, mas tenho muitas coisas grandes. Aí as mulheres, né? Já começava aquela coisa assim, por exemplo, meu coração. Ele saía meio. Ele era um cara muito, muito inteligente para conversar com o público. Ele era um cara muito. Era uma pessoa inteligente, o Nelsinho. Eu acompanhei cantores, todos os cantores de bolero, que se fala bolero, né? Todos os cantores de bolero, eu acho que eu acompanhei, né? Viajei todos. Então eu tenho um repertório de bolero, eu conheço todos. Ângela Maria? Ângela Maria, trabalhei com ela também. Não me vê. Foi quando eu trabalhei com a Ana que fui convidado para fazer o circuito universitário com a Elis. Tá? Aí, quando terminou o circuito universitário, ia ter que ficar 3 meses parado, porque ela ia preparar para o Falso Brilhante, para o show. E eu digo, mas eu não posso ficar parado. Tem uma coisa também muito legal que nos anos 70 a gente fez, que eu torço para fazer de novo. Já andaram fazendo depois, mas eu queria fazer daquele jeitinho, com aquele formato lá, muito interessante, que foram os circuitos universitários. Que quem inventou, eu digo inventou entre aspas, foi o Roberto de Oliveira. E pegavam um cinema, pegavam uma igreja, e aquilo ficava duro de gente, era uma coisa muito sadia, muito saudável. E a gente, do nosso lado, a gente aproveitava todos esses circuitos para tocar, digamos assim, para rodar, como a gente falava na época, o disco que a gente tinha gravado e testar novas músicas, novos repertórios para o próximo disco. Era um grande teste. E era bom. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá e volta pro mandingueiro, a mandinga de quem mandinga. Quá, 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 quá. Que aliás eu acompanhei a Dalva. Ah, é? Poxa, mas assim, decadente? Decadente. Ela já estava bebendo muito conhaque. Depois da separação com o Erivelto, mas ela fazia ultimativa, mas tinha uma coisa especial. Mesmo meio tocada, que ela tomava muito conhaque. Ela pegava assim, ficava meio escorada e botava a coisa no microfone, porque senão ela já estava tonta. Mas não desafinava. Não desafinava. Fantástica, ela sempre foi muito afinada, a Dalva. Por uma ironia cruel, alguém começou a cantar um samba canção de Noel, que viu nosso amor começar. Agora só falta a porta se abrir e ele ao lado de... Todas essas cantoras do signo de peixe, né? Exaurinha Garcia, que era peixe também. Pois de conversa em conversa você vai arranjando um modo de brigar. De palavra em palavra você está querendo nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Acompanhei muito. A Dalva, a Elis, todas piscianas, todos os signos de peixe. As grandes intérpretes foram do signo de peixe, por isso que eu estudo astrologia. Interessante. Grandes intérpretes foram as piscianas, aquáticas. O tempo passa, o tempo voa,
E a poupança Bamerindos continua numa boa. Bamerindos! É a poupança Bamerindos! E aí, dali em diante, eu comecei a trabalhar com jingle. Daí gravei meu primeiro disco no Som da Gente, né? Que foi aquele Longe dos Olhos, Perto do Coração. Depois eu gravei o Alemão Bem Brasileiro. Aí foi uma cria, uma ideia da Teresa Souza e o Walter Santos de valorizar a música instrumental brasileira, música que eles achavam, ele estava o Hermeto, que merecia, né? Depois ela abriu para outras coisas, mas abriu, vamos dizer, para cantor, no caso do Almir Sater, no caso do Dick Farney, que gravou mais um disco, mas primeiro era um instrumental, que a gente... E aí fiz o quarteto, fui lançar em Nova York, fiz um maior sucesso. Fiz 2 anos no Festival de Jazz de Montreal também, que aliás voltei agora para... 3 meses atrás estive em Toronto, no Canadá. Então, porque na verdade eu trabalho muito com as minhas próprias composições, né? E eu componho de sul a norte. Essa coisa de ter trabalhado com cantor me deu uma experiência de conhecer. Eu fui tido pelo Luiz Gonzaga, que eu era o gaúcho mais nordestino que tinha, porque eu fazia gravações com ele e conheci muito o Luiz Gonzaga, que era uma figura fantástica. Foi um sucesso, esse foi um sucesso, por dizer, mundial, né, o Luiz. E ele gravou jingle meu, inclusive, lá na Sandala da Havaiana, aquela coisa, tudo para rádio, tudo para áudio. Para que tanta erudição, tanta vaidade, procurar uma estrela perdida? Quase sempre o que nos traz felicidade são as coisas mais simples da vida. Felicidade é uma casinha pequenina, com gerânios em flor na janela e uma rede de malha branquinha, e nós dois a sonhar dentro dela. Ai, 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 isso é tão pouco, minha nega. Lembra disso aí? Ai, 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 mas pra mim chega. Que coisa mais pura do que isso é simples. Alguma coisa mais que você queira saber? Todo assunto que você tocar sobre música no Brasil vai ter história. Vai ter história. Tem história, porque eu conheço. Eu fiz em junho, fiz 79 anos. Estou entrando na carreira dos 80 no próximo ano já. Tenho idade de assistir tudo isso que aconteceu. Todas as mentiras e as verdades eu sei. Quiserem saber? Os Galdérios você não chegou a conhecer? Não, os Galdérios eu conheci o Neneco, o Homem de Preto fazendo a boiada, fazendo aquela coisa. Os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada direita chapeada.
Deus, 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 você fez. Os Dialetos chegaram a fazer um sucesso relativo lá no Sul, porque era um conjunto folclórico, vamos dizer, fazendo uma coisa, fazendo um repertório diferenciado daquela coisa tradicional do gauchismo lá. E o Neneco foi uma figura assim que eu tenho uma gratidão enorme por Neneco. O Neneco foi o cara que me mostrou, me levou a ouvir música boa. Ele me encontrou, sabendo que eu tocava guitarra, começava, ele disse assim, vou te mostrar uma coisa aqui. Foi o primeiro cara, eles vão assistir um filme que eu vou te mostrar, foi o Neneco que me mostrou. Vamos assistir esse filme aí, ele pagou o ingresso, lá em Porto Alegre. De repente eu estou vendo um filme, de repente aparece uma loira, coitada, de repente eu... uma guitarra. Aparece a Julie London cantando Cranmer River. Eu digo, pô, mas o que é isso? Que som de guitarra isso aí? Barney Castle. Agora que eu conheci através do Neneco. Ele que me mostrou. Isso foi a primeira coisa, foi ele que me introduziu a uma música de qualidade. Depois assim, vem cá que eu vou te mostrar aqui, bom. Lá na Rua da Praia, toda vez que ele me encontrava, ele dizia assim, vou te mostrar uma coisa. Era o Garden tocando Laura, que foi o grande coisa do maior pianista de jazz de todos os tempos. Foi o Neneco que me mostrou. Depois, quer ver? Porque eu tenho muita gratidão ao Neneco. Vou te mostrar uma cantora que está surgindo aí. Vamos lá outra vez, pegou lá na Rua da Praia, no gravador. Não imaginava, aquele tempo não existia. A Elis, ela tinha 5 anos, né, cantando uma coisinha, né, aquela coisa. De repente aparece, quer ver? A música que ele botou em primeiro lugar. Quem quando bem se esquece do mal, verá que é contraste da vida, feito de bronze e cristal. Bronze é tristeza que implora um novo dia, um clarão da aurora. Cristal, sorriso, não dá certeza, somente paz. Maísa Matarazzo, o primeiro disco ele cantando, foi o Neneco que fez ouvir a Maísa. Então, da minha história, se tem uma pessoa que me botou, que tinha um super bom gosto, era o Neneco. Apesar dele tocar aquelas coisas dele, folclore, mas ele era um cara com uma sensibilidade musical muito grande, o Neneco. Então, mas eu conheci o Paulinho Nogueira desde quando ele fez o primeiro disquinho dele, porque quando eu cheguei em São Paulo, quem dirigia, quem fez a nossa primeira gravação do Conjunto Breno, foi que era o diretor artístico da CBS, né? Que naquele tempo era Columbia Broadcast System, né? Era o Roberto Cortiel. Ele adorava, foi ele que lançou o Paulinho Nogueira. O Paulinho Nogueira bem pequeno. Eu conheci o Paulinho naquele... Eu me lembro que eu tinha... Paulinho, sem me conhecer, sabia que eu era um músico que estava chegando do Sul. Eu me lembro que o Paulinho tinha uma gravação para eu fazer de violão e eu não tinha um violão acústico. E o Paulinho, sem me conhecer, se me foi apresentado, ele me emprestou um violão, sem me conhecer. Eu conheci muita gente, né, trabalhando, viajando pelo mundo. Mas você não foi para o Rio de Janeiro, né?
Então, o Rio de Janeiro eu fiz uma temporada com a Simone, quando fizemos teatro. Né? Quando ela, 2 discos, uma Cigarra, que foi um disco que eu gravei com ela, já era de arranjador diferente, era o Paulo César Wilcox, depois o segundo foi o Nelson Aires, tá, que participava. Porque você pediu uma canção para cantar, como a cigarra arrebenta de tanta luz e enche de som o ar. E fui vivendo a minha vida assim. Depois, agora ultimamente, aí quando eu fiz com esse quarteto, fiz um quarteto, aí eu fiz uma brincadeira, que eu gosto de fazer trocadilho, né? O que me fez você desmanchar e ficar sozinho, então depois fez um duo com o Zézo Ribeiro, eu digo que eu tive uma doença dos olhos. Mas o que é o conjuntivite? Eu digo, a conjuntivite, então conjuntivite, eu vou evitar fazer o conjunto, vou ficar sozinho. Mas eu fiquei trabalhando muito, agora eu acabei de gravar um disco com um outro professor lá da escola também, o Rudney Arnaud. A gente fez o chamado Mestre da Guitarra, um disco, tá bonito, tá saindo agora. A gente vai começar a fazer lançamento agora. Isso é coisa... Ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Eu queria ser o seu caderninho